Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, com os raios do alvorecer. Mensagem 27. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lucas 1:53. Encontramos no Antigo Testamento uma preocupação de Deus com relação à forma de viver do seu povo como irmãos. A prática da justiça, da sua justiça, pois ela eliminaria a fome e a miséria que tanto degradam as pessoas. Quando Israel não fez isso, Deus levantou e inspirou seus legisladores para que documentassem sua vontade. A famosa legislação social de Israel, à qual já nos referimos anteriormente, foi o resultado dessa ação divina para que o povo corrigisse essa desumana e pecaminosa distorção. E ela consta, como já dissemos, das leis de misericórdia, do ano sabático e do ano do jubileu, o ano da graça do Senhor. Mas isso não aconteceu, e quando Jesus chegou, encontrou essa mesma situação com um contingente espantosamente maior de humilhados e ofendidos. Maria, evidentemente, viu isso antes de Jesus nascer, e quando tomou consciência de estar sendo uma participante mais do que ativa na história da redenção humana, colocou isso neste cântico. Ela sabia pelos dados legados pela história que Deus havia tomado providência contra as desigualdades no passado e estaria tomando providência contra essas mesmas desigualdades no presente. E mais, que os responsáveis por elas experimentariam a reversão da situação. Encheu de bens os famintos, ou seja, saturou-os compensando os tempos de carência humilhante que haviam sofrido. Deu-lhes o que nenhum rei poderia lhes dar, até porque experimentaram de forma visível a ação poderosa de Deus, transformando situações impossíveis a olhos humanos em possíveis pela sua poderosa intervenção. Na experiência interna de Israel, essas situações aconteceram quando reis prepotentes e cruéis foram sucedidos por reis humildes e fiéis a ele. Estamos vivendo um outro tipo de pandemia anterior à chegada do Covid-19, a pandemia da fome. Aumentou assustadoramente o número de pobres no mundo e de pessoas que estão morrendo de fome literalmente, diariamente, em pleno século XXI, o chamado século das luzes. Um modelo econômico perverso responde por este crime hediondo. Não fosse a solidariedade das igrejas cristãs, aquelas que estão comprometidas com o modelo bíblico, e de ONGs voltadas para este fim, a situação seria estarrecedora. Aliás, ela agora já é estarrecedora diante dos estragos complementares trazidos pela pandemia do Covid-19. Despediu vazios os ricos. De um lado, Maria vê os pobres sendo cheios do que lhes falta. De outro, vê o esvaziamento dos ricos,
que contemplam a derrocada de seu poder econômico sendo consumido pela ferrugem da história, como diria Jesus tempos depois no Sermão do Monte. Maria vai ter participação na formação de Jesus, na sua visão de ver os pobres sendo consumidos pela ganância de quem tem mais e quer cada vez mais. Por isso, Jesus irá desfechar alguns de seus ai de vocês, não somente aos fariseus e escribas, mas também aos ricos. Lucas registra isso na sua versão do Sermão do Monte. Ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês, os que agora estão fartos, porque virão a ter fome. Lucas 6, 24 a 25. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram uma outra palavra dura de Jesus contra os ricos. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 23 e 24. Há uma exortação bíblica para a qual precisamos prestar atenção. Em outras palavras, ela está dizendo que não há efeito sem causa nessa questão também. Isso aparece de várias maneiras. É só lermos com atenção a palavra de Deus. Ela diz: aquilo que o ser humano semear, isso também irá colher. Ou seja, quem semear jiló jamais colherá tomate. Amém. Igreja Batista Betel.